Agora eu vou falar sobre essa segunda parte, que é o texto. O texto. A primeira parte foi rápida, mas ela é muito importante, não esqueçam disso, tá? Agora eu queria falar sobre texto e a gente vai fazer um exercício aqui de como se interpreta texto. Desculpa se vocês acharem que parece que eu estou subestimando vocês, tá? Não sou. Quando a gente faz aula junto, eu vejo quão ricas são as contribuições de vocês, como vocês fazem observações excelentes. Às vezes vocês têm vergonha de falar na aula, mas no final da aula vocês me pegam de canto para conversar e eu falo, puxa vida, o irmão entendeu, olha que enriquecedor o comentário dele. Então eu não estou subestimando a capacidade de vocês de entender as Escrituras. Mas a gente pode, de repente, saber que existe um roteiro, uma rotina, onde essa interpretação do texto, quando a gente segue essa rotina, ela pode ser mais eficiente, né? Como tudo na vida, você vai fazer uma receita, você não tem que começar por etapas, mistura isso, depois você mistura outra coisa, aí você unta a forma, né? Tudo tem o seu processo. Se você começa pelo final, uma coisa que tinha que ser pelo começo, a receita pode dar errado. Então, eu quero aproveitar essa tabela que eu entreguei aí para vocês. Ela é de um livro do nosso irmão Álvaro Pestana, que chama Do Texto à Paráfrase, né? Um livro dele junto com Brian Bost, Do Texto à Paráfrase. O que é texto e o que é paráfrase? Não precisa ler a tabela, não. Olha aqui para mim, ó. Senão vocês vão ficar com medo, tem muita informação aí. O que é texto? É isso aqui, excelente. Ele é o começo de um processo que vai terminar na paráfrase. O que é a paráfrase? Se não souber, não tem problema, a gente vai aprender hoje. A paráfrase, ela não é tanto a explicação, mas é quando eu sou capaz de contar aquela história agora do meu jeito. A paráfrase é quando eu mesmo... A gente não faz esse exercício na aula de quarta-feira. A gente estuda a parábola e primeiro a gente lê a parábola. Você leu a parábola. Se eu falasse aqui para qualquer um de vocês, conta para mim aí a parábola do semeador. Aí você não ia contar do seu jeito? Você lembra da história, mas você não usa 100% das palavras iguais. Você fala, é que um homem saiu para semear e aí quando ele jogou as sementes... Esse seu jeito de contar o texto com as suas palavras é a paráfrase. Comecei aqui e terminei do meu jeito. Não é muito fácil ler e repetir? É fácil. Só que tem uma série de etapas aqui no meio que fazem com que essa minha repetição seja mais rica no sentido de poder explicar. A paráfrase no final, ela é basicamente o que a gente usa dentro do sermão. Poxa, como que o irmão vem aqui às vezes com 3 versículos, demora quanto tempo para ler 3 versículos? Se você cronometrar aí, ó, é 20 segundos. E como que o irmão consegue vir com um negócio que se lê em 20 segundos e fala 30 minutos em cima disso? Como que consegue? Ou ele está enrolando muito, né? Enchendo linguiça, aí às vezes quando você vê homilética, aí o pessoal fala assim, olha para o irmão que está do seu lado aí, fala não sei o que lá, né? Dá um glória. Então, se é para ficar enchendo linguiça, aí você gasta bastante tempo. Agora, por que a gente consegue pegar um material tão pequeno, tão compacto, e fazer ele se expandir desse jeito? É quando eu vou estudar o texto, entender um monte de elementos dentro dele e chegar ao ponto de eu conseguir recontar essa história de uma maneira mais volumosa, mais cheia. E, organizando essas ideias, vou transmitir isso para os meus ouvintes. Tá bom? É isso que essa tabela aqui está mostrando. Ó, olha aqui, ó. Do texto, a paráfrase. Está vendo que tem um monte de setas para baixo? Esse é o nosso caminho. O que está escrito lá em cima? Etapas, não está? Etapas. Então a primeira etapa é... Qual que é a segunda etapa? Terceira, quarta, ideias, quinta, paráfrase. Pegaram aí, seguindo as setas, de cima para baixo? Beleza. Agora, quando eu falo sobre o texto,
Quais as ações? Olha a segunda coluna aí, ó. Então você tem texto e na frente do texto você tem ações. Que ações que eu tenho? Antes dessa. Isso aí já são as ferramentas. Ler o texto várias vezes. Isso. Ler o texto várias vezes. Pegou aí, Francisco? Achou onde a gente está? Embaixo dela é o quê? Definir o gênero literário e depois fazer apontamentos. Ó, gente, de novo, eu não quero parecer que eu estou subestimando a capacidade de vocês de fazer isso. Mas a gente vai perceber que assim, tá, o Lucas chegou lá e... Deixa eu pegar o canetão lá na frente, peraí. O Lucas chegou lá e falou assim pra gente, ó, que se você montar um esboço de 3 pontos, por exemplo, de 3 pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, introdução, conclusão, acabou. Isso aqui você faz um esboço assim, ó. Não é isso que eu quero. Tá, você vai pôr o que aqui? Tem que ter coisa boa para colocar. E o que faz a pregação não é a estrutura. Se é 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5. Uma introdução que chama atenção. Você tem, dizem aí as técnicas, né? Você tem 10 segundos para pegar a atenção do seu ouvinte. Hoje em dia com a internet está menos ainda. Em 2, 3 segundos, se você não... Pronto. Aí você mal começou a mensagem, já tem um bocejando lá, outro já vai no banheiro. E o pregador, a gente vai falar mais isso na semana que vem, tem que estar atento a isso. O olhar do público, os gestos das pessoas, a dinâmica de como as pessoas se mexem, mostra se a sua pregação está prendendo a atenção delas ou não. Então você está aqui pregando, um boceja lá, outro boceja aqui, o outro abre a boca. Sempre um vai dormir, tá? Um sempre vai dormir, não tem jeito. É assim. Mas você descarta esses aí que você sempre vê que está sempre dormindo. Aí 2, 3, o outro vai no banheiro, começa um falatório, aquele calor, as pessoas já começam a fazer assim, se ajeitar na cadeira, meu. É sinal que eu fazer o quê? Eu tô aqui ainda, ó. Eu vou para a conclusão? Não, eu tenho que mudar a minha didática. Eu tenho que, de alguma maneira, tentar envolver as pessoas com alguma coisa, atrair a atenção delas. Então, a gente tem que lidar com essas necessidades dos nossos ouvintes, tá? Então, o que eu vou colocar aqui é importante, é isso que a gente está trabalhando. É para isso que essa tabela está aqui. Essas instruções todas, primeiro a gente está aqui em cima, tá? Nessa tabela. Essas instruções é como eu, desde a minha primeira leitura do texto, até o último estágio, vou conseguir ter substância para colocar aqui. É o que nós vamos falar na semana que vem, mais sobre essa parte aqui de montar o esboço, tá? Na semana que vem a gente vai ficar só nisso aqui. Mas hoje eu queria que a gente observasse essas questões. Então eu tenho o texto, eu li a Bíblia. Eu li o texto. Aí eu li nessa versão aqui, ó. E essa daqui é linguagem de hoje. Só que aí, sei lá, fala um livro do Novo Testamento, qualquer um. Gálatas. Fala um número de 1 a 6. 4? Fala um número aí de 1 a 30, seu Ivan. 15. Tá, Gálatas 4, 15. Vamos ver aqui. Essa daqui tá apagadinho, mas essa é a revista atualizada, tá? Vou abrir aqui, ó, Gálatas 4, 15. Aqui, vou abrir essa daqui também. 4,15 diz ali: que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Vamos ver na linguagem de hoje o que é isso? Então eu vou lá na linguagem de hoje, Gálatas 4,15, e vou ler o mesmo texto. E como vocês estavam felizes, como vocês estavam felizes, lá ele disse, que é feito da vossa exultação. Olha que diferença. Mas exultar, né? Exultar é essa expressão de alegria interna, mas você vê que usa palavras diferentes. E atrapalhou ou ajudou ler uma outra versão? Ajuda. Vou terminar aqui na linguagem de hoje.
Eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Tem uma pergunta aqui dentro do versículo 15, na linguagem de hoje, no finalzinho, o que foi que aconteceu? Que não tem na Almeida. O que foi que aconteceu? Talvez seja do versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Mas na Almeida, isso está no verso 16. E na linguagem de hoje, está no 15. E no 16 ele de novo, será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Já não começa a surgir curiosidades aqui, só de trabalhar com duas versões? Aí você pode ter uma NVI, você pode ter uma versão transformadora, você pode ter a revista corrigida fiel. Então o que a gente está vendo aqui? Que quando eu li o texto, eu li na minha Bíblia, de uso comum. Mas qual que é a primeira sugestão aqui? Ler várias vezes e... desculpa. Eu estou me adiantando aqui. Eu fiz igual o Chiquinho. Que aqui na frente ele fala, várias versões da Bíblia. É ler o texto várias vezes, mas não só na mesma versão várias vezes. Ler em várias versões diferentes. Isso é bom, isso vai abrindo a nossa cabeça. Você sabe que existem Bíblias que são de tradução de equivalência formal e traduções de equivalência dinâmica. Tradução de equivalência formal são as traduções que se preocupam com palavras por palavras. Você falou que o Chiquinho gosta de se adiantar, então eu vou me adiantar. No próximo texto aqui, está escrito, falando do texto aqui. Se eu não entender o que vou explicar, qual é o problema? Se eu não entender, o que eu vou explicar? Né? Então eu venho para pregar uma coisa que na verdade eu mesmo não entendi. Você não entendeu, não sabe. Exatamente. Então, existem Bíblias de tradução de equivalência dinâmica e formal. A formal, o que é uma coisa formal? Sai numa festa formal, você vai assim, Formal é aquele negócio mais assim, né? Mais rigoroso e tal. Equivalência, uma coisa está equivalente à outra. A ideia da equivalência é que quando os tradutores trouxeram o texto do original para o português, a equivalência, o equilíbrio, é que do original, a tradução formal é que ela se preocupa em trazer cada palavra do grego ou do hebraico para o português, respeitando as palavras, os seus tempos, as suas formas, conjunções. E aí você põe no português, não vai fazer sentido. Então eles organizam, mas respeitando o máximo de fidelidade ao original. A de equivalência dinâmica, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa em trazer a ideia. A ideia vale mais do que a palavra. Por isso que ela é dinâmica, né? É dinâmico. Você traz a ideia. Mas nesse texto aqui, usa uma palavra que nem aparece nesse outro aqui. Porque esse aqui, ele está se preocupando com a ideia. Isso faz falta? Claro que faz. Uma palavra afeta todo o texto. Quando alguém quer traduzir e trazer a ideia do original, é a ideia, mas é a ideia da cabeça de alguém. Porque se você lê no original, se eu ler no original e se ele ler no original, a ideia que cada um vai ter é diferente. Então aqui tem já um pouco da intenção dos tradutores na equivalência dinâmica, o que não tem na equivalência formal. Mas para fazer comparação, isso ajuda. Até seu Ivan brincou outro dia, né? Ele falou, poxa, por que... Ô Lucas, por que sempre que a gente fala, abre aí em Apocalipse, eu estou trabalhando aqui, no meio da Bíblia, né? Está falando, está em Apocalipse aqui, Apocalipse, Olha quanta coisa que tem aqui ainda. Eu falei, o que é isso tudo? Eu falei, aqui é outra Bíblia. Aqui tem duas Bíblias. Tem Almeida, aqui, e aqui tem a nova tradução da linguagem de hoje. As duas terminam no centro. Eu uso isso aqui para estudar com as pessoas. Eu gosto da Almeida. Mas eu sento com a pessoa não está entendendo, ou ela tem outra, eu viro aqui e eu trabalho na linguagem da pessoa. Então eu estou levando as duas comigo. É por isso. É bom, e assim, com essas ferramentas que a gente tem hoje de celular, não temos desculpa. Você não precisa nem comprar, né? É tudo gratuito. Dá para ter muita versão bíblica aí de tudo quanto é jeito. Então tá.